Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula aqui de biologia a gente vai estudar o processo de reprodução nos seres vivos. Então começando, vamos falar um pouco de reprodução assexuada e da reprodução sexuada, que são as duas maneiras pelas quais os seres vivos podem se reproduzir, né? Bem, na reprodução assexuada, começando aqui pelas características, né? É um processo simples, que envolve simplesmente uma duplicação de um ser vivo que já existe, né? Ele, portanto, é rápido também, não envolve muita dificuldade, né? Então, é um processo que pode ser feito sem a necessidade de dois indivíduos, né? Apenas um indivíduo ele pode gerar uma descendência a partir das suas características, do seu DNA, né? E por isso mesmo, os descendentes são cópias desse ser vivo original, né? Você não tem diversidade, salvo algum pequeno erro lá na cópia do DNA, mas é a exceção, né? Em geral, são praticamente cópias idênticas, né? Os descendentes são cópias idênticas do ser original que deu origem a eles, tá? Bem, quais processos estão envolvidos aí na reprodução assexuada, né? Então são vários tipos, né? O mais conhecido aí que acontece em células é a reprodução por divisão simples ou cisciparidade, que é quando um ser vivo simplesmente cresce até um ponto e depois se divide em dois, né? Uma célula usa, né, várias células de seres vivos mais simples aí usam esses processos como a mecanismo principal de reprodução, né? E mesmo as nossas células se reproduzem assim também, né? Elas crescem e se dividem em duas a partir da célula original, tá? Mas não é o único, né? Existe também o brotamento ou gemiparidade, que é quando um ser vivo, né, a partir de, em geral, pluricelular, a partir do seu corpo saem pequenos seres vivos, né, brotinhos, né, que vão depois se separar do organismo original, né, formando aí um organismo à parte, tá? A esporulação acontece quando dentro desse organismo pluricelular, ou até mesmo dentro de uma célula, acontece um processo onde se formam esporos, que são partículas de resistência que podem durar muito tempo, né, no meio ambiente, suportando condições adversas, né, de seca, falta de alimento, né, e quando as condições ficam melhores, esses esporos acabam germinando, dando origem a outros seres vivos, né? Então, esse processo pode acontecer aí sem a necessidade de reprodução assexuada, né? Uma célula ou uma estrutura forma esporos e esses esporos são cópias, né? Vão gerar depois cópias do mesmo indivíduo, mas é um processo aí que não gera um outro indivíduo logo de cara, né? Ele forma esporos, tá? E a gemulação, que, né, tem uma certa semelhança, acontece quando um ser vivo produz gêmulas, que são pequenos grumos de células, né, que vão se formar em estruturas específicas dentro do organismo original, né, e que depois vão ser liberadas, né, como se fossem um estágio meio larval, assim, vamos dizer, né, e essas gêmulas vão ser liberadas no ambiente sem necessidade de fecundação, né, ou de reprodução sexuada. Bem, reprodução sexuada é um processo já muito mais complexo, ele envolve mais etapas, né, porque ele tem como uma característica gerar diversidade biológica, né? Ele não gera cópias como a reprodução assexuada, ele gera indivíduos que são combinações dos parentais, né, dos organismos que deram origem a eles, ou seja, eles exigem gametas masculino e feminino. Claro que nem sempre o conceito de masculino e feminino é tão bem definido como nos animais e nas plantas, né? Existem micro-organismos em que você não distingue masculino e feminino muito bem, né? Mas exige a presença de dois seres vivos, né, que vão combinar o seu material genético, ou mesmo, pode acontecer, né, um ser vivo só, mas que vai combinar o seu material genético de uma forma a recombiná-lo e formando, né, diversidade, né, seres vivos que não são cópias dele mesmo. Então, mesmo que a reprodução sexuada aconteça a partir de um indivíduo só, que é possível, né, ele vai gerar diversidade porque é um processo mais complexo, né, que simplesmente dividir células e gerar novos seres vivos, né, e isso, por sua vez, gera um maior gasto energético, né, não é um processo tão simples e rápido como a reprodução assexuada, tá? Bem, então a reprodução sexuada pode acontecer por autofecundação, né? Então, um ser vivo pode reproduzir sexualmente sem necessidade de outro ser vivo, né? Pelo processo de autofecundação, em que o mesmo indivíduo produz gametas masculinos e femininos, né? E se autofecunda, né? Já a fecundação cruzada acontece quando é necessário que tenha dois indivíduos
e que os gametas, né, sejam trocados entre esses indivíduos. Tá? Por sua vez, né, ela pode envolver também seres vivos monóicos. Né? Monóico significa uma, mono, casa, que é oiko, né, que é o mesmo radical de ecologia, né, oiko. Então, uma casa. Então, uma casa significa que é um ser vivo que possui os dois sexos no mesmo ser vivo, no mesmo indivíduo. Tá? E muitas plantas são monóicas, né? Elas possuem os dois sexos, né? As flores, por exemplo, têm as partes femininas e as partes masculinas. Então, apesar de existir sexo masculino e feminino, gametas masculino e feminino, eles estão no mesmo indivíduo, portanto são monóicos. Já dioicos, ou duas casas, são organismos que possuem dois indivíduos diferentes, né, com sexos diferentes, né, dois tipos de indivíduo, o macho e a fêmea, né, que a gente assim conhece. Tá? Então, basicamente, aí a gente definiu então, reprodução sexuada e assexuada, né, suas características e o que a envolve. Né? Vamos então passar aqui para o ciclo de vida. Tá? Então, quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando sobre a maneira pela qual esses organismos levam a sua reprodução ao longo, né, fazendo parte aí da sua história de vida. Tá? Então, vamos começar aqui pelo ciclo mais simples, que é o ciclo haplobionte, né, que é o ciclo encontrado aí na maioria dos animais, né, com exceções, tá, mas a maioria dos animais tem um ciclo haplobionte. Então, vamos começar aqui por essa imagem, né, que ela é mais simples do que... Não mais simples, mas ela é mais familiar, vamos dizer assim. Né? Então, começando aqui pelo sapo adulto. Né? Então, o sapo adulto, você tem o macho e a fêmea, e na época da reprodução eles vão fazer o acasalamento, né? A fêmea vai soltar os óvulos, o macho vai soltar os espermatozoides, que aqui são invisíveis, né? E esse óvulo fecundado vai gerar o ovo, né? O zigoto, que por sua vez vai se desenvolver em um embrião, que vai se desenvolver em um girino, nesse caso aqui é um ciclo de vida que envolve uma metamorfose, né? Ou seja, o girino, a fase larval, vai se transformar na fase adulta, né, depois de uma transformação, uma metamorfose completa, em que o ser adulto ele é bem diferente do ser juvenil, tá? Que por sua vez vai recomeçar o ciclo. Tá? Então, esse aqui é um ciclo haplobionte, que ele é bem simples. Né? O que significa isso? Né? Que você tem um organismo diploide, tá? 2N, né? Que tem, no caso, esse sapo aqui, né? Ele tem o DNA do seu pai e da sua mãe misturado, né? Ou seja, ele tem duas cópias de cada material genético, portanto ele é 2N. Tá? Ocorre a meiose gamética, lembra que a gente falou da meiose na outra aula, né? Que é a divisão celular que vai reduzir a quantidade de DNA de 2N para N. Então os gametas eles têm a metade do DNA do organismo original. Né? Só que isso permite que o gameta fecunde, né, um ao outro, o espermatozoide fecunde o óvulo, que vai gerar o zigoto. Né? Então esse zigoto, esse 2N aqui, ele tem N do pai e N da mãe. Né? E é por isso que esse processo é importante. A meiose gamética, ou seja, a divisão celular que reduz a quantidade de DNA para formar o gameta, ela é muito importante porque ela vai permitir depois que a fecundação restaure o 2N, só que esse 2N ele já é uma mistura, né, do DNA do pai e da mãe. Tá? E daí, por sua vez, a partir desse zigoto, que está aqui, né, a gente tem a divisão celular mitose, né, que vai reproduzir cópias dessa célula, né, que vai gerar depois o organismo diploide 2N novamente. Tá? Então, claro, esse aqui tem ciclo haplobionte que tem organismos com N apenas. Né? Então, esse aqui é o organismo diploide porque a maior parte dos organismos que nós conhecemos, né, nós somos diploides também. Nós temos o DNA do pai e da mãe misturados em cada um de nós. Tá? Somos 2N. Tá? Bom, então esse aqui, ciclo haplobionte, e tem o ciclo diplobionte. Né? Então, diplo e haplo significa com relação ao número de fases, né, que existem. Então, o ciclo de vida das plantas, eles são, por incrível que pareça, mais complexos do que o ciclo de vida dos animais, desse ponto de vista. Né? Então, vamos acompanhar aqui. Ó. Vamos pegar uma samambaia. Então, a samambaia está aqui, o indivíduo adulto que você vê lá no seu dia a dia. Tá? Então, a samambaia, né, que a gente observa, ela é um indivíduo que ele é conhecido como esporófito, o nome técnico. Né? O esporófito, por quê? Porque ele vai produzir esporos. Tá? O esporófito é 2N, assim como o nosso sapo aqui. Tá? Ele tem, então, DNA, digamos, dois conjuntos de DNA, né, no seu indivíduo, que vem dos seus antepassados, né, misturados ali. No esporófito, nas folhas do esporófito, vão surgir os chamados soros, que são conjuntos de esporângios. Esporângios, pelo próprio nome, são
estruturas que produzem esporos, né? Então, esses soros são, na verdade, a forma de reprodução, que é uma reprodução assexuada. Nesse caso aqui, nesse ciclo, existe uma etapa da reprodução que é assexuada, pois esse indivíduo, sem necessidade de fecundação de gametas, ele vai produzir esporos, né, por aquele mecanismo lá, né, esporulação, e esses esporos, né, eles vão sofrer meiose, olha só que legal. Então, a meiose acontece aqui e não vai produzir gametas, né, não é meiose gamética, é a meiose espórica. Então, vai produzir esporos que são N, e esses esporos vão germinar. Só que esses esporos não são as sementes, né? Eles não vão dar origem a uma samambaia já direto, eles vão dar origem a um outro tipo de organismo, tá? Que é chamado prótalo. O prótalo é um ser vivo, né, que aqui tem uma foto dele, ele parece um musgo, né? Então ele não lembra, ele não se assemelha à samambaia adulta de forma nenhuma, né? Ele lembra muito mais um musgo do que uma samambaia, tá? E esse prótalo, ele tem a metade do DNA da samambaia adulta, tá? Ele é N, tá? E esse prótalo aqui, ele é hermafrodita, né? Portanto, é monóico, né? Ele tem os dois sexos na mesma casa, tá? Portanto, ele tem uma casa só. E ele produz lá a osfera, que é o gameta feminino, e produz os anterozoides, que são os gametas masculinos. E na presença de água, né, isso aqui ele gosta de viver em lugares úmidos, esse gameta masculino ele nada até o gameta feminino, ocorre a fecundação, muito semelhante ao aqui do sapo, né, e lá forma-se o zigoto. E desse zigoto aqui, que é 2N, porque ele tem N do anterozoide e N da osfera, né. Então esse 2N aqui, zigoto, vai ser a origem do novo ser vivo, né, que vai ser a samambaia, que vai nascer a princípio sustentada pelo prótalo, depois vai acabar se tornando um indivíduo adulto. O prótalo se degenera, né, ele morre, né, e a samambaia em si vai virar o indivíduo que é o mais duradouro, que é o mais o estado vegetativo, né, da planta aí, que vai durar aí por muito tempo. Tá? Então percebam que diferente do ciclo de vida aplobionte, que é o do sapo, em que você tem um indivíduo adulto a partir de um processo de reprodução, né, fecundação aqui dos gametas, forma um girino, que depois vai se tornar um sapo adulto, né? Você tem, basicamente, um processo com uma etapa apenas, né? Um indivíduo gera um outro indivíduo que vai, depois, por sua vez, reiniciar o ciclo. Aqui não. Aqui você tem duas fases bastante diferentes. E veja que uma não se transforma na outra, como o girino, né? O girino ele se transforma no sapo adulto, então é o mesmo indivíduo, né? Apesar dele ser diferente, né? Ele sofreu uma transformação bastante acentuada, ele é o mesmo indivíduo. Aqui não. Aqui você tem um indivíduo que é o prótalo e um indivíduo que é o esporófito, né? Esse aqui é o gametófito, porque ele produz gametas, e esse aqui é o esporófito, porque produz esporos. Então são duas fases, né, dentro do mesmo ciclo, que é o que está aqui, ó. Então tem o organismo haploide, que é o gametófito, e o organismo diploide, que é o esporófito, né? Então o organismo diploide, ele produz esporos através da meiose, esporos são N, e esses esporos vão gerar o gametófito, que é o prótalo, e o prótalo vai gerar gametas, né, que vão se fecundar e produzir depois o organismo diploide, que é o esporófito, né? Então são dois seres vivos dentro do mesmo ciclo, né? E se você talvez encontrar essa plantinha aqui solta, né, você pode não relacionar que ela faz parte, né, do ciclo de vida dessa outra planta completamente diferente, né? O mesmo acontece também com alguns tipos de águas vivas, né, que tem um ciclo desse tipo aqui. Ele é mais comum em plantas, né? Na verdade, todas as plantas que você conhece têm um ciclo diplobionte. A diferença é que nos musgos e samambaias, essas fases são mais visíveis. Nos pinheiros e nas plantas com flor e fruto, né, nas angiospermas e nos pinheiros que são as gimnospermas, essa fase aqui, né, o gametófito, ele cresce dentro da flor, então você não vê, tá? Essa plantinha que é tão pequena que ela cresce dentro da flor ou dentro da pinha, né, que é do pinhão lá. Então você não vê o gametófito, né, e portanto é um ciclo diplobionte escondido, vamos dizer assim, mas todas as plantas têm esse ciclo duplo, né, em que você tem duas fases, uma 2N e uma N, que se alternam, né, também conhecido, portanto, alternância de gerações.
esse tipo de ciclo de vida aqui, tá? Então, os animais, em geral, têm esse ciclo aqui, tá? Opa, desculpa, esse aqui, aplobionte. As plantas têm diplobionte, tá? Bem, então, tendo entendido isso aqui, vamos para o próximo e último slide aqui da aula de hoje, em que nós vamos conhecer um pouco sobre o desenvolvimento embrionário. Vamos usar aqui como exemplo o ser humano, né? Porque, afinal, é o mais próximo de nós, né? E vamos acompanhar um pouco como que acontece, tá? Bom, então, começando por aqui, né? Nós temos o ovário, né, no corpo feminino, né? O ovário vai produzir o óvulo. Então, dentro aqui do ciclo aplobionte, né? É o organismo diploide que produz, por meiose gamética, o gameta, no caso aqui, o feminino, né? Enquanto isso, lá no corpo masculino, é produzido o espermatozoide, no testículo, né? Também, ambos por meiose, então o óvulo e o espermatozoide tem N, né? Ou seja, são 23 cromossomos, enquanto que o organismo original, né, o homem e a mulher, tem 46 cromossomos cada um. Então, o óvulo tem 23, ele vai ser liberado, né, aqui na tuba uterina, e ele vai, caso aconteça a cópula, né, ou algum tipo de inseminação aí, vai acontecer a fecundação, que é quando o espermatozoide chega lá e faz a penetração no óvulo, né, juntando aqui o material genético, né? Então, quando se junta o material genético, nós temos aí a formação do ovo ou zigoto, tá? Então, uma vez que é formado o ovo ou zigoto, né, você restaura o número 2N de cromossomos. Você tem duas versões de cada pedacinho do DNA, né? O DNA do pai e o DNA da mãe misturados nessa célula. Então, essa célula aqui vai, portanto, começar a se dividir por mitose, né? Onde essa célula vai se dividir em duas, que depois vai se dividir em 4, e depois em 8, e assim por diante, tá? Então, enquanto que as primeiras divisões levam algum dia aí, né? Aqui 3 dias para a fase de 8 células, 4 dias para a fase de 64 células, né? Até formar a blástula ou blastocisto, né? E quando ele chega aqui no útero, né? O processo vai acontecendo aqui na tuba uterina, quando ele chega aqui no útero, ele já está formando ali, né, o princípio do desenvolvimento embrionário lá com os anexos embrionários, né? Que são a parte do embrião que vai se fixar no útero, né, lá no endométrio, que é um tecido aqui do útero que fica cheio de sangue, de vasos sanguíneos, né, que vão fazer a comunicação entre os nutrientes da mãe, né, e a necessidade aqui, né, vai fornecer os nutrientes para o embrião que vai se desenvolver, né? Então, uma vez que essa célula, né, começa a se dividir, ela vai chegar a um ponto em que uma parte vai dar origem ao embrião propriamente dito e outra parte vai formar os anexos embrionários, né, que vão, na verdade, servir para fornecer ao embrião os nutrientes necessários, né? E aqui, depois já de 6 a 7 dias, nós temos o blastocisto com o botão embrionário, né, que vai formar aqui o embrião, né? E aqui a camada de célula que vai dar suporte, que vai permitir com que esse embrião se desenvolva ligado ao corpo da mãe no útero, tá? Então aqui, nesse desenho aqui um pouco mais simples, né, mais fácil de acompanhar, nós temos aqui o óvulo fertilizado, ou zigoto, né? Aqui os estágios de células, né? Então, uma etapa importante aqui é a etapa de mórula, né, cujo nome lembra amora, porque parece uma amorinha de células, né? E o estágio de blástula, né? E esse estágio de blástula aqui é um estágio característico dos animais, que é quando se forma uma esfera oca, né? Então aqui está mostrando esse desenho aqui, a blástula, ela forma uma cavidade dentro dela, e essa cavidade aqui, ela vai ser importante depois, através de várias dobras, né, do embrião, que vai formar depois os tubos digestório, né, e vai formar o sistema respiratório, né, o sistema circulatório, enfim, né? Então tudo isso aqui vai dar origem depois, né, depois de 4 semanas aproximadamente, nós temos o que é chamado de feto, né, onde você tem a formação já dos tecidos, né? Então, do sistema nervoso, vai formar o sistema circulatório e tudo mais, né? A partir daí, você tem o crescimento desse ser vivo que está se formando ali. Então, uma coisa interessante para a gente notar é que você tem uma célula original, que é a célula ovo, tá? E dessa célula aqui você vai ter a formação de todas as células do corpo, né? Que vão aí desde células do sangue, glóbulo branco e glóbulos vermelhos ou hemácias, células de glândulas, células nervosas, células da pele, de músculo, de osso, tecido conjuntivo, né? Então, o que nós temos aqui é um processo muito importante que é chamado diferenciação celular, tá? Então, essa célula aqui, a célula ovo, ela é totipotente, ou significa que ela pode tudo, né?
ela tem capacidade de se tornar qualquer célula, né? E ela vai fazer isso justamente, né? Ela vai começar a se dividir. Então, as primeiras divisões celulares vão gerar células que são indiferenciadas, então elas não são ainda células específicas, especializadas, né? Cada uma dessas células aqui, elas podem ser, até um certo ponto, elas podem ser separadas, inclusive, né? Essa bácula ela pode ser partida ao meio e cada metade dá origem a um ser vivo completo, né? Então, a partir de um certo ponto, elas se tornam diferenciadas, especializadas, né? Então, a partir de certo ponto, se você começa a tirar pedaço aqui, o pedaço que falta, ele não vai ser reparado com as células que restaram, né? Então, a partir de um certo ponto, se você tira uma certa parte, esse embrião ele vai ter faltando ali uma outra parte, né? Enquanto que até certo momento você pode cortar ele em vários pedaços e cada pedaço vai continuar se desenvolvendo completamente, né? Enfim, então é um processo de diferenciação celular, né? Em que, claro, né, todo o DNA que está aqui vai estar nessas células finais aqui, com exceção de algumas, né? A hemácia, por exemplo, ela perde DNA, então é uma célula que não tem DNA, por isso ela dura pouco tempo antes de ser substituída, né? Mas, em geral, né, as células elas têm todo o DNA, mas nesse processo de indiferenciadas para diferenciadas, elas vão ativar certas partes desse DNA e vão desativar certas partes para que elas expressem as características importantes para aquela célula apenas, né? Então a célula do músculo, por exemplo, ela precisa produzir bastantes proteínas da contração muscular, ter bastante mitocôndrias, né? Muito diferente de uma célula da pele, por exemplo, né? Que não precisa possuir as proteínas que vão fazer a contração, o movimento, né? Mas ela precisa produzir bastante queratina, que é a proteína que vai dar a firmeza para a pele, né? O colágeno aqui, que vai ser produzido no sistema conjuntivo, né? Tecido conjuntivo, desculpa, né? As substâncias que as glândulas produzirão, né? Então, cada linhagem de célula vai ter ativado uma certa quantidade, né? Uma certa porção, uma certa parcela do DNA específica para que ela execute as suas funções diferenciadas, né? E é isso que torna um ser vivo, né? Como um ser humano aqui, ou qualquer outro ser vivo, por esse efeito, né? Muito complexo, né? Onde cada parte do corpo exibe uma função específica, né? Que vai ser realizada aí por células especializadas, né? Então, essas células elas não conseguem sobreviver sozinhas, por conta própria, mas elas dividem as tarefas entre elas, né? Para que o indivíduo adulto possa funcionar, né? Então, esse é um processo aí. Inclusive, o que é interessante a gente verificar é que os seres vivos mais complexos, todos eles apresentam reprodução sexuada, né? Porque a reprodução sexuada, ela gera diversidade, né? E a diversidade, ela é o motor da evolução, né? A partir da diversidade dos seres vivos, né, é que você vai ter o processo de seleção natural, né, que a gente vai estudar com mais detalhes no terceiro ano, e a seleção natural, e no segundo também um pouco, né? E a seleção natural vai selecionar os indivíduos mais adaptados, né? Então, quanto mais diversidade você tem, mais você tem seres diferentes, né, competindo ali pelos recursos, pela sobrevivência, pela reprodução, para que possam ser, digamos, participar dessa corrida, onde os melhores, onde os mais adaptados vão sobreviver, né, e vão gerar novos descendentes, né? Então, a reprodução sexuada, apesar de ser mais complexa, de gastar mais energia, né, e de exigir frequentemente aí 2 seres vivos, ou pelo menos 2 gametas diferentes, né, ela vale a pena porque ela gera diversidade, e a diversidade vai permitir com que, né, você tenha seres vivos muito complexos, né, com essa complexidade aí sendo, né, permitindo a exploração de muitos ambientes diferentes e de formas de vida que às vezes bactérias e seres mais simples não conseguem sobreviver, não conseguem explorar, né? Como por exemplo nós, né, plantas, animais, né, que têm aí modos de vida e capacidade de explorar ambientes, né, que uma bactéria, de formas que uma bactéria, que um protozoário não conseguem, né? Claro que as bactérias são aí seres vivos muito versáteis, né? Eles habitam praticamente em qualquer lugar, mas, né, não conseguem formar uma floresta, né? Ou não conseguem ocupar aí uma planície, né, como animais e plantas conseguem, tá? Então, por hoje é isso, né? Nós conseguimos, né, analisar aí um pouco as nuances dos tipos de reprodução, né, sexuada e assexuada, né, os ciclos de vida diferentes que podem existir, né, em seres vivos, e
um pouco aqui sobre desenvolvimento embrionário, né? Essa é uma aula básica, né? Nós não aprofundamos aqui nas etapas, nem nas dobras aqui, que isso pode ser aprofundado também, né? Mas tem o intuito de dar uma noção básica, né, de desenvolvimento embrionário e reprodução sexuada e assexuada. Beleza? Então, tudo de bom e até a próxima.